sabe o valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Muito bem, estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente falar do mercado do boi. Ontem, os senhores que acompanham o site viram os novos números das exportações, exportação finalizada do mês de fevereiro. Mais uma vez, recorde para o mês de fevereiro, 159 mil toneladas, um pouquinho mais que isso, uma média diária de 8,3 mil toneladas no mês de fevereiro. São médias muito superiores aos praticados, por exemplo, em fevereiro do ano passado, e isso mostra uma retomada aí da participação chinesa que vem puxando bastante as exportações brasileiras. O que a gente pode esperar da China? Vamos conversar com quem entende. Fernando Henrique Iglesias, hoje por telefone, conversa com a gente, direto lá de Curitiba, direto das Safras e Mercados. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez aí por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender principalmente a influência das exportações na formação aí dos preços da arroba. A gente viu que essa semana o preço da arroba do boi, principalmente o boi China, mudou de patamar. Isso está muito ligado com essa demanda internacional pela nossa carne. Fernando, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É exatamente isso. Carne bovina brasileira nunca está muito demandada internacionalmente. E a gente tem que colocar assim, algumas questões aí, alguns pontos interessantes para a gente discutir isso. Eu acho que o primeiro deles é falar dos nossos concorrentes, né? O Brasil hoje desfruta de uma excelente capacidade produtiva em termos de produção de carne bovina e também possui preços muito competitivos, se a gente for comparar aí com os outros grandes players dentro do setor carne. Então, o Brasil realmente está numa posição bem privilegiada nesse momento. Vamos colocar em números, vamos traduzir em números para quem está ouvindo poder entender essa afirmação que você fez, Fernando. O que acontece com os nossos principais concorrentes e por que a gente acaba ganhando espaço nesse mercado em termos de, você falou, né, em volume e de preço também? A gente tem preços melhores, é isso? É exatamente isso. Vamos começar, por exemplo, com a Austrália. A Austrália teve um 2020 muito complicado para o seu rebanho bovino. 2021 também não foi um bom ano para a recuperação desse rebanho bovino australiano. A gente entra em 2022, o processo de recuperação ali ainda engatinhando. O que a gente tem que pensar é que é uma atividade de ciclo longo, a bovinocultura é uma atividade de ciclo longo e não tem atalhos para isso. Por mais que a gente veja melhora de genética, de manejo, demora um pouquinho para ser traduzido essa melhora, essa recuperação do rebanho em produtividade, em aumento da produção, em ritmo de nascimentos de animais de reposição. Então, tudo isso leva um tempo para se consolidar. Por conta disso, o boi gordo na Austrália, por exemplo, hoje está custando aí em torno de $115 por arroba. É o boi, dentre os principais players aí do setor carnes, é o boi gordo mais oneroso. O que a gente tem de vantagem para a Austrália realmente é a logística. A Austrália ali está um pouco mais próxima da Ásia, consegue abastecer bem esses mercados, mas de qualquer forma, em relação a preço, está muito distante aqui do Brasil. Estados Unidos também está enfrentando problemas no seu rebanho, houve uma mudança dentro do ciclo pecuário lá, eles estão num período de oferta muito mais ajustado agora, o período de oferta mais justa de animais, e isso está mantendo os preços do boi gordo nos Estados Unidos em patamar alto também. Estamos trabalhando aí entre $80 e $85 por arroba no mercado norte-americano, e um mercado que é muito centrado no consumo doméstico. Os Estados Unidos é um grande consumidor de proteína animal também, apesar de exportar bons volumes aí anualmente. E Uruguai e Argentina, aqui na América do Sul, também tem preços um pouco mais altos aqui que o Brasil. Estamos trabalhando aí, pensando num boi gordo de $75 por arroba, e o Brasil trabalhando aí com $70 por arroba.
considerando São Paulo aí como referência. São Paulo, que hoje é o grande exportador de carne bovina aqui no Brasil. O que a gente precisa colocar também é que a Argentina e o Uruguai não têm a capacidade produtiva que o Brasil tem, não dispõem do rebanho comercial que o Brasil tem hoje, mais de 215 milhões de cabeças. Então, o Brasil tem uma vantagem muito grande nesse momento e consegue atender muito bem a demanda internacional. Vai ser a grande opção em relação à exportação de carne bovina em 2022. Isso garante sustentação aí para os preços, ô Fernando? Como é que essa condição, né, de praticamente único fornecedor aí tem agregado valor ao produto? No caso, a arroba. É só a gente observar a resiliência dos preços aqui no mercado interno. A gente está trabalhando em São Paulo, por exemplo, essa semana, com um preço do animal padrão China de 350, até 360 reais por arroba. Houve relatos de negociações essa semana. Então, é um mercado aí que está bem aquecido realmente. A gente tem que colocar outros pontos que são muito interessantes nessa discussão, que, por exemplo, o importador chinês, além de comprar grandes volumes de carne aqui do Brasil, paga caro por essa carne. Paga preços acentuados por da tonelada da carne bovina brasileira. Então, para o frigorífico exportador, é muito interessante para ele esse mercado externo, uma vez que o nosso mercado doméstico, a gente já discutiu várias vezes, não tem capacidade para absorver aí um boi gordo nesse patamar de preço. Ontem, no relatório das nossas exportações, o preço médio da carne bovina brasileira em fevereiro ficou em $5.590 por tonelada, Fernando. É mais que isso, então, o que a China paga? Sim, os importadores chineses estão pagando aí entre $6.500 a $7.000 por tonelada. É um dos maiores preços que a gente tem ali, se a gente for comparar com os outros grandes importadores, e aquilo que eu já mencionei, né? Além de um preço muito acentuado, a China também compra volumes muito robustos de proteína animal, né? Então está fazendo uma diferença enorme, até nesse comportamento aqui dos frigoríficos do mercado interno. Eles se dispõem a pagar mais por essa arroba do boi gordo, por esse animal padrão China, justamente por essa questão, por essa capacidade de obter receita que vem aí do mercado chinês. Agora, você falou dessa demanda crescente da China. Tem alguma sinalização de que a China vai continuar demandando aí o produto brasileiro? A grande questão em relação à China, até ela tem programas de expansão de produção de proteína animal até 2025, pensando em aumentar a produção de carne bovina, aumentar a produção de carne de frango, né? Manter ali a sua produção de carne suína a 55 milhões de toneladas anualmente. Mas, de qualquer maneira, por falta de opções, ela vai se manter muito centrada aqui no mercado brasileiro no decorrer do ano. Lógico, ela está comprando menos carne suína em escala global, até por esse processo de recomposição do seu rebanho de suínos. O preço da suinocultura chinesa caiu muito ao longo do ano, mas no mercado da carne bovina, ela vai direcionar aí muito das suas compras para o mercado brasileiro, em função de tudo isso que eu falei. Indicação disso é que parece que tem novas plantas sendo em processo de habilitação, é isso? Exatamente. Temos plantas ali na região norte, no Tocantins, que estão em processo de serem habilitadas a exportar para o mercado chinês. Isso é mais uma indicação que a China está buscando aí carne bovina aqui do mercado brasileiro em detrimento desses outros players do setor carne. Então, isso a gente vê a geopolítica global no momento de muita confusão, muita incerteza, mas aqui para o mercado pecuário brasileiro a gente está um pouco alheio a essa situação, a todas essas tensões globais, e está conseguindo aí manter patamares muito interessantes de preço e uma perspectiva interessante de exportação ao longo do ano. A China já voltou àquela capacidade dela de compra que ela tinha antes do caso lá no ano passado de vaca louca atípica aqui no Brasil, Fernando? Em janeiro, a China comprou um pouco abaixo do que ela havia comprado em janeiro de 2021, tá? Mas em fevereiro de 2022, as sinalizações iniciais que a gente tem ali é que a China está voltando com toda aquela robustez ali nas suas compras de carne bovina aqui do Brasil. Ela está voltando com um apetite aqui para o mercado brasileiro. Era coisa de 50%, 60% das exportações, não era isso?
Exatamente. A China, né, de maneira direta ou indireta, respondia aí por mais de 50% das exportações brasileiras de carne bovina e vai se manter muito relevante aí para o nosso mercado, para o mercado do boi gordo todo o ano de 2022. Muito bem. A gente então tem esse boi firme em função, obviamente, das exportações e dessa demanda chinesa que aparentemente tende a crescer aí, mas a gente tem um mercado interno que ainda patina. E isso justifica uma diferença entre o boi China e o boi comum, certo, Fernando? Exatamente isso. A gente tem negócios em São Paulo para boi destinado ao mercado doméstico a partir de R$ 335 por arroba. Então, há uma disparidade muito grande. E aquele frigorífico que atua só aqui no mercado interno tem uma dificuldade muito grande em dar vazão a esse aumento do custo da matéria-prima, esse aumento do preço do boi gordo. A gente está simplesmente no momento em que a carne bovina não consegue reagir de uma maneira adequada. A gente até vê altas no mercado, etc., mas parando para pensar do ponto de vista do consumidor, sob o prisma do consumidor brasileiro, realmente tem uma dificuldade muito grande em você absorver novos reajustes da carne bovina no mercado varejista. A dificuldade é muito grande, ainda mais com essa perda de poder de consumo que está se desenhando aí para as próximas semanas. Aumento da inflação, perda de consumo e concorrência com as proteínas alternativas, né? Exatamente. Fica muito claro um ano de inflação ainda com dificuldade de ser controlada, um ano de lenta recuperação da atividade econômica. Tudo isso reforça aqueles padrões de consumo que ganharam força durante a pandemia. A população brasileira vai optar muito por proteínas que causem um menor impacto na renda média. Isso é muito lógico. Carne de frango, o ovo, elas são muito mais competitivas se a gente comparar com a carne bovina. Só para traçar um paralelo, 1 quilo do traseiro bovino é 4 vezes mais caro do que 1 quilo de frango congelado. Então, só isso dá a dimensão do tamanho da disparidade entre essas duas proteínas. O consumo vai se direcionar realmente à carne de frango, ao ovo. Essa é uma lógica que a gente não vai perder em 2022. Bom, agora, você já contou que, né, na ponta final o consumidor talvez não aceite muito um repasse maior de preços, mas como é que está o comportamento no atacado, Fernando? O atacado subiu essa semana, né? Uma semana boa de consumo, uma semana de entrada de massa salarial na economia. A gente vê um boi casado hoje em São Paulo aí a 20,60, 21 reais, até R$ 21 o quilo, pensando em São Paulo como referência, né? Então, está até buscando alguma recuperação aí ao longo da semana, mas de qualquer maneira a gente ainda vê preços com uma dificuldade de ir além disso. Limitado, bateu no teto aí, né, Fernando? Exatamente. A impressão realmente é que os preços da carne bovina no mercado, tanto no atacado quanto no varejo, estão próximos ao teto mesmo. É muito difícil a gente ver avanços ainda mais consistentes desse patamar. Tanto que os frigoríficos, eles estão tentando aumentar suas receitas naqueles outros derivados do abate. O sebo bovino, que não para de subir agora no mercado, em função até do comportamento do óleo de soja. Ouro verde se mantendo ali no seu recorde histórico de preços. As farinhas de carne ali no patamar também interessante de preço ao longo de 2022. Então, o frigorífico está tentando aí, fazendo malabarismo para fechar as receitas, mas vai encontrando dificuldade aí, vai encontrando obstáculos para trabalhar aí de uma maneira mais próxima do verde, né, do positivo. Está trabalhando no vermelho ainda. Enfim, a gente tem o boi China e o boi comum, né? Nesse cenário de oferta de boi China restrito, o preço tende a disparar. No entanto, o boi comum, ele que tradicionalmente tende a acompanhar essa alta do boi China, não tem tanta força mais então, né, Fernando? Tanto que a gente está vendo esse alargamento aí do plus, né, do que se paga aí pelo boi China, certo? Exatamente isso. O boi China é cada vez mais demandado, cada vez mais procurado pela indústria. É um animal realmente que está sendo muito buscado pelo mercado nesse momento. E isso também oferece uma perspectiva muito boa para o pecuarista. O pecuarista que tem a condição de fazer a terminação para esse animal padrão China, buscar esse animal diferenciado,
também vai conseguir uma rentabilidade melhor. É. A indústria realmente está ávida por esse tipo de animal. Então, a diferença na formação de receitas ali para o pecuarista também vai ser muito grande. Muito bom. Olha aí, tudo isso que o Fernando falou, muito importante para você se planejar para o que vem por aí. Demanda chinesa crescente, tudo indica que deve continuar assim. Se Deus quiser, não vai acontecer nada aí que possa atrapalhar as nossas exportações. O fato de que o boi China está se valorizando traz para você a possibilidade de se preparar também, apostando nesse tipo de animal, fazendo lá o seu preparo e planejamento para ofertar esse tipo de animal mais adiante. Daqui a pouquinho começa o confinamento também. No confinamento fica mais fácil de selecionar esse tipo de animal, né, com padrão para a China e, no entanto, pelo apetite que a gente está vendo aí no mercado, tudo que a gente produzir vai ser levado, né, Fernando? Exatamente, está com uma cara, o desenho do mercado que a gente tem por enquanto, né? Tomara que não aconteça nenhuma mudança, né? Ano passado a gente ia muito bem até o famigerado embargo, né? Então, o desenho que a gente tem por enquanto é exportações novamente muito robustas. O Brasil vai seguir aí na liderança mundial das exportações de carne bovina com alguma folga, com alguma tranquilidade. E com competitividade. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. E com competitividade mesmo diante de um dólar mais pressionado, né, Fernando? É exatamente isso. A gente tem, e é muito bom a gente pontuar também que essa situação cambial, esse momento do câmbio, é possivelmente o melhor câmbio que a gente vai ver no decorrer de 2022. Conforme a gente vai se aproximando do processo eleitoral aqui no Brasil, conforme o mercado, a gente está num momento de guerra, então existe uma tendência de busca por proteção, aquele movimento clássico de aversão ao risco, apreciação do ouro, apreciação do dólar. Então, tudo isso é importante para a gente entender que esse momento do real se valorizando, ele é temporário, é muito possível que a gente veja processos mais robustos de desvalorização ao longo do ano, conforme os eventos vão se sucedendo no mercado internacional e aqui no mercado interno. O que dá mais fôlego para o frigorífico investir na arroba, né? Porque quando ele transforma isso em reais, ele está ganhando mais, né? Exatamente. A receita de exportação já é algo espetacular. Se a gente pensar aí o que fevereiro foi quase 900 bilhões de dólares em termos de receita, então para o frigorífico que está exportando é muito vantajoso. A exportação é uma operação muito vantajosa nesse momento. Por isso que todo mundo está tão desesperado por esse animal padrão China, porque o resultado é bom. Ele traz bons resultados operacionais para o frigorífico. Boa, Fernando. Bela análise. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo uma análise importante sobre a demanda internacional, em especial a demanda chinesa e o impacto disso para a formação de preços aqui no Brasil, preços da arroba. É um mercado que tem ficado bastante competitivo aí em relação aos outros produtos internacionais. Brasil tem volume e bons preços competindo aí na praça internacional. O Fernando trouxe algumas indicações, 115 dólares por arroba é o valor do boi da Austrália, 80 a 85 dólares por arroba é o valor do boi americano, entre 75 dólares por arroba é mais ou menos o valor do boi uruguaio e argentino, porém, nesses casos tem a limitação aí de volume, né? Não tem volume para ser ofertado. E o Brasil trabalhando aí na casa dos 70 dólares por arroba, ainda como um dos principais e mais competitivos aí do mercado. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as cotações lá na B3, de olho na tela. As cotações meio em passos lentos lá na B3. O último horário de visualização de mudança aí de preço foi por volta de 11 horas da manhã, o março 349,90, alta de 0,32%. Abril
R$ 344,00, alta de 0,29%. O maio, R$ 338,95. Maio caindo pouquinho, 0,01%, praticamente estável. Agosto ainda com a cotação de ontem, R$ 322,10. Indicador CPEA subiu mais um pouquinho, 0,74%, a R$ 342,35. R$ 342,35 por arroba. Muito bem, são esses os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.